Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, o programa de capacitação profissional do Governo do Estado do Maranhão. Meu nome é Carolina Maria, eu sou documentarista, sou roteirista também, e esse é o módulo de apresentação do curso de roteiro e escrita criativa, que eu estou dividindo com a professora e cineasta também, Rose Panet. Nosso curso está dividido em 8 módulos, totalizando 80 horas de carga horária. Nos 4 primeiros módulos, veremos escrita e narrativa audiovisual, escritas literária, poética, crítica e ensaística, roteirização e desenvolvimento de histórias, ferramenta do roteiro cinematográfico. Nos 4 últimos módulos que eu vou estar liderando aqui com vocês, a gente vai ver uma pequena abordagem da história do pensamento dramatúrgico, uma introdução também à estrutura das situações dramáticas e, por último, 2 módulos dedicados somente à formatação, que é um estudo mais delicado que pede um pouquinho mais de tempo. Bons estudos e até os próximos módulos! Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Roteiro e Escrita Criativa. Eu sou a professora Rose Panet e vou te acompanhar nesta formação durante os 4 primeiros módulos. Neste módulo, vamos falar sobre escrita e narrativa audiovisual. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Nós vamos começar a apresentação desse curso de Roteiro e Escrita Criativa com 2 frases que vai pontuar a minha apresentação. São elas: a vida não faz sentido, mas o roteiro precisa fazer. Essa frase é atribuída a Woody Allen. E a segunda: se uma história não é sobre o ouvinte, ele não vai ouvir. O que significam essas 2 frases que vão dar início a esta apresentação dessa oficina de roteiro e escrita criativa? A primeira: a vida não faz sentido, mas o roteiro precisa fazer. Mesmo que o roteiro pareça algo, ou mesmo que um filme pareça algo inalcançável, estranho, inverossímil, o roteiro precisa fazer sentido. A gente vai ver ao longo dessa aula, dessa disciplina, que tudo precisa ter um sentido no roteiro. Mesmo que ele não faça sentido na vida, isso pouco importa, mas ele precisa ter um sentido dentro da história que você está contando. A segunda frase, do James Steinbeck, se uma história não é sobre o ouvinte, ele não vai ouvir. Ou seja, escreva sobre algo que tenha uma plateia, algo direcionado. O ideal seria que você escrevesse um roteiro, seja de ficção ou de documentário, que fale com você, que dialogue com você, que de algum modo tenha alguma coisa a ver com a sua vida. Aí você vai mergulhar melhor nesse roteiro e quem assistir, quem lê o seu roteiro, quem assistiu o filme, que vai ser a decorrência desse roteiro, vai se sentir com mais afinidade com esse filme. Vamos começar definindo roteiro. Conceito, então, e a definição de roteiro.
A primeira pergunta que eu faço, que é a pergunta mais óbvia, é o que é um roteiro? E o que é um bom roteiro? Um roteiro pode ser descrito como um guia ou um projeto para um filme. Ele é uma série de imagens em que o escritor, o roteirista, pensa, imagina e escreve. São cenas e sequências com diálogo ou não e com descrições. Um roteiro ele pode ter diálogos e ele também pode não ter diálogos. Isso é uma coisa interessante, você escrever inicialmente os diálogos e depois você suprimir coisas que a câmera pode dizer e que os diálogos eles ficam desnecessários, certo? De serem colocados. É um exercício interessante, que depois eu posso repetir. Você, depois de escrito seu roteiro, você lê em voz alta e entender o que realmente está fazendo sentido. Outra questão, é um cenário de um sonho? É uma coleção de ideias? O roteiro pode ser tudo isso. Então, é uma descrição densa do filme que você pretende fazer. Ele é diferente de um romance ou de uma peça de teatro. No romance, a ação ela acontece na mente do personagem, dentro do universo mental da ação dramática. Numa peça de teatro, a ação ou o enredo ela ocorre no palco, tendo a plateia como uma quarta parede. Porque essa quarta parede, né, essa plateia, ela estará espreitando a vida dos personagens. Esses personagens falam sobre suas esperanças, sobre seus sonhos, passado, planos futuros, discutem suas necessidades, desejos, medos, conflitos. Só que aqui, essa ação da peça, ela ocorre na linguagem da ação dramática, que é falada em palavras. Já no cinema é diferente, filmes são diferentes. E uma dica importante é que roteiros não são elaborados demais. Lembrem-se, roteiro não é um romance. Então, estamos falando de cinema, né? Precisamente de roteiro, mas é preciso que eu coloque uma rápida definição do que é o filme. Então, o filme, dentro dessa questão, dentro dessa linguagem cinematográfica, ele é um meio visual que dramatiza um enredo básico. Um filme lida com fotografias, com imagens, com fragmentos e pedaços de outros filmes. O roteiro é uma história contada em imagens. Então, o roteirista precisa ter essas questões em mente na hora de escrever o seu roteiro. Por isso que eu coloco, né, eu, na verdade, estou repetindo o que outros mestres de roteiro sempre falam, que um roteiro não é um romance. Então, por isso o roteiro não precisa ser elaborado demais, ele não precisa ter muitos detalhes. Você não precisa colocar detalhes de como o personagem está sentindo, mas indicações do que o personagem está sentindo, certo? A gente pode assistir um pedacinho, um trechinho do filme Cidade de Deus, né? O roteiro é do Braulio Mantovani, para poder entender o que é um bom roteiro. Marcos! Aí! Vamos pra tu! Aqui tá beleza, tu vai precisar. Vamos! Voltando à questão do conceito e da definição de roteiro. Então, o roteiro é um documento importante que praticamente dá início a todos os filmes de ficção e também orienta filmes documentais. Ele não é uma peça 100% obrigatória, principalmente se o roteirista ou se o diretor for o criador do argumento, o criador do roteiro. Ele pode fazer um filme e dispensar o roteiro. Mas se não for o caso, e até para facilitar a equipe, você não estará só, você estará com a equipe. Então, para que a equipe tenha noção do que é o filme, o roteiro é uma peça muito importante. Ele é uma visão integral da obra concluída. É o filme inteiro escrito, de forma que você, o roteirista, é o primeiro a ver o filme, a conceber esse filme, embora unicamente na mente, unicamente no papel. Ele é desenvolvido, então, na sua cabeça. Um bom roteirista, ele precisa ser criativo, e essa criatividade você
não precisa buscar tão longe, mas o quanto mais você tiver de experiências, você pode desenvolver cada vez mais essa sua criatividade. Então, eu recomendo muita leitura, muitas experiências, muita observação da vida, escute muita música, veja muitos filmes. Eu vou citar aqui a Mônica Goldenberg. Eu assisti uma entrevista e ela fala que o filme Paraíso, ela se inspirou escutando uma música. Ela escuta uma música, né, ela percebe a letra da música. Uma única música deu origem a um filme inteiro. Então, é importante que você leia muito, que você preste atenção às coisas que acontecem no seu entorno, que você escute muita música, porque tudo pode ser um motivo de inspiração. Tem um conceito aqui bem interessante do Sid Field, que eu vou falar aqui para vocês, que é o seguinte: ele diz o seguinte: um roteiro é uma história contada com imagens. Ele trata de uma pessoa ou pessoas no lugar ou lugares vivendo a sua questão, a sua vida, a sua coisa. Ele possui certos componentes conceituais básicos comuns no que se refere à forma. Aí isso é a questão dos próximos módulos, mais precisamente sobre formatação. É importante que se diga que roteiros problemáticos, eles vão dar origem a filmes problemáticos. Se você escreve um roteiro pouco preciso, pouco prático, com personagens oscilantes, com personagens nada concretos, provavelmente esse filme também será problemático. Em outras palavras, uma história mal contada é uma história sem conflito. Um personagem interessante, ele não é um personagem que seja 100% bom ou 100% mal. É importante que se veja nesse personagem um conflito e que humanize esse personagem, fazendo aquela questão, né, de identificação com o espectador. Personagens são centrais na história, então é muito importante que sejam bem elaborados. Um bom exemplo para a gente perceber isso é quem ainda não assistiu, eu recomendo. E quem já assistiu, recomendo assistir novamente um filme bem comercial que foi veiculado nos grandes cinemas por aí, que é o Coringa. O filme Coringa, ele está muito centrado na questão do personagem. O interesse do filme, ele está principalmente no personagem. Então, a gente vê um vilão, mas a gente vê também por trás desse vilão, a gente vê um personagem sofrível, um personagem que teve uma infância difícil, uma infância problemática. Então, você se solidariza com esse personagem, você se identifica com esse personagem, fazendo com que esse personagem, embora que vilão, fazendo com que ele que você tenha uma simpatia, que ele seja simpático, e você se apega e gosta do filme por isso. Então, é importante no roteiro trabalhar com essa complexidade do humano. Um bom roteirista, ele é alguém sensível, que gosta de conversar com pessoas, que gosta de conhecer pessoas e que se interessa por essa complexidade do humano, sem julgar, né? Sem julgamentos. Mas é quase que um psicólogo que gosta de entender esses processamentos, né? De como as pessoas vão se transformando e o que as pessoas vão vão se desenvolvendo, né? No que elas vão se desenvolvendo ao longo de toda uma vida e por quê. Então, eu vou colocar aqui duas frases, né? Uma do Marcos Rey e outra do José Carlos Avelar, que é o seguinte: um roteiro é composto de narrações, anotações técnicas e diálogos. É uma forma literária que remete a um filme a ser feito. Qual é a tarefa do roteirista? A tarefa do roteirista, né, eu já venho explicando aqui, é escrever um roteiro, escrever um filme, certo? Um roteirista escreve um filme. Seria mais fácil você escrever sobre algo que você conhece. Caso não seja o seu assunto de competência, né, que você estude, que você pesquise, que você vá ao local, que você converse com pessoas,
Porque quanto mais você conhecer o assunto, seja de ficção, seja de documentário, mais facilidade você terá na hora da escrita, certo? Então, tente trabalhar com as suas cicatrizes, com as suas próprias experiências e as suas questões. Assim, você vai ter muito mais credibilidade e sua história vai ser mais bem contada. Saber como desenvolver integralmente todos os elementos do roteiro antes de começar a filmar é uma habilidade essencial para qualquer aspirante a diretor. E quando você fizer filmes com exercícios para aprender os princípios básicos das técnicas e práticas cinematográficas, escolha os temas com os quais você se importa. Se você escrever ou se você for fazer filmes com assuntos dos quais você acredita, com assuntos que dialogam com você, esses filmes, esses roteiros serão muito mais interessantes. Então, procure isso dentro de você, quais os assuntos que lhe são caros, quais os assuntos que você dá importância e que mexem com você. Sobre uma história bem contada, o que é, o que seria uma história bem contada, né? Então, nós já falamos aqui do personagens, eu citei o exemplo do personagem Coringa. Então, vamos começar a falar sobre personagens. Uma história bem contada é uma história que tenha bons personagens. Esses personagens, eles precisam ter ou gerar empatia e simpatia no público. Outra questão também, outra resposta para essa pergunta, o que é uma história bem contada? Bom, uma história bem contada, ela tem que trazer uma circunstância dramática básica. Alguém quer desesperadamente uma coisa, por exemplo, mas está tendo dificuldade em obtê-la. E se o personagem não estiver muito interessado em alcançar o objetivo, se a façanha for fácil demais, ou se for completamente impossível, não há drama. Então, é importante que você tenha essa noção do que vai gerar um drama. Um objeto difícil de ser alcançado, algo que o personagem quer muito, e você vai contar a saga de todo esse personagem, certo? Eu indico para isso a leitura desse livro daqui, do Joseph Campbell, que é utilizada pelos maiores roteiristas, O Poder do Mito. Bom, uma história bem contada, ela inclui também um outro elemento crucial, a maneira como o público vivencia a história. O que o espectador sabe e quando ele fica sabendo. É importante que você tenha essa noção de quem está assistindo e como essa pessoa vai receber o que ele está assistindo. Imagine o filme inteiro dentro da sua cabeça enquanto você estiver escrevendo. Lembrando que não é um romance, mas é uma história contada em imagens, em trechos de outros filmes, com trilha sonora, certo? Então, outra questão aqui para você colocar e atentar para uma história bem contada. O que sabe que um ou mais personagens desconhece? O que você sabe que um desses personagens desconhece? A gente já vai dar exemplos como o filme O Invasor. O que o espectador espera, o que ele teme, o que ele pode antecipar e o que o surpreende. Todos esses elementos, eles integram a técnica de contar uma história. Dá uma vodka, por favor. Aqui eu coloquei alguns elementos essenciais de uma história bem contada. Então, a história é a respeito de alguém por quem sentimos empatia. Mais uma vez, eu cito o exemplo do Coringa. Apesar dele ser um vilão, nós sentimos empatia. A gente entende por que ele foi levado a ser quem ele é. Por que ele é levado a ser um vilão? Porque ele teve uma infância infeliz, porque ele não foi amado, porque ele foi rejeitado pelo pai, porque ele tinha uma relação problemática com a mãe. Então, você acaba tendo empatia por esse personagem e você se amarra, você se agarra com essa história, né? Você se agarra no filme. Esse alguém, ele quer desesperadamente alguma coisa. Então, é importante que você se pergunte, quando estiver escrevendo o seu roteiro, o que o meu personagem quer e como ele vai alcançar isso.
Essa coisa é difícil, mas é possível de ver ou de ser alcançada. Como eu falei anteriormente, se a coisa ela é impossível de ser alcançada, você não vai escrever, vai ter dificuldade de escrever uma boa história. Outra questão, a história é contada tendo em vista o máximo de impacto emocional e a participação do público nos acontecimentos. Então, tente emocionar sem ser piegas, né? É muito importante que você tenha essa noção de você não querer subjugar a inteligência do espectador, mas que você trabalhe com o impacto emocional. Quanto ao formato padrão, não invente um formato seu. Nos próximos módulos dessa oficina, a gente vai ver, né, com a professora Carol, a formatação, né, de roteiro, que é importante. Então, a indústria ela nunca mudou isso. Então, continue o curso e você vai aprender sobre formatação de roteiro. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Olá, eu sou a professora Rose Pané. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Roteiro e Escrita Criativa. Nesse módulo, vamos falar sobre escritas literária, poética, crítica e ensaística. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Vamos dar continuidade agora ao segundo módulo e a gente vai falar de escritas, literária, poética, e crítica e ensaística. Como eu expliquei, o roteirista é alguém que escreve um filme, um roteiro é uma peça literária, mas não é um romance, ele não precisa ser extremamente detalhado, mas você precisa escrever imaginando toda uma sequência, imaginando as cenas, imaginando que o produto que dará sequência ao seu trabalho, à sua escrita, será um filme. Um filme é composto por fotografias, por um cenário, por música, por diálogos. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão das escritas, das diferentes escritas. O cinema, ele se insere dentro de uma arte que a gente chama de narrativa. O roteiro está totalmente dentro das artes narrativas, assim como o cinema também faz parte, né, o produto do roteiro também faz parte das artes narrativas. Uma história contada com imagens, com músicas, como eu já coloquei. Uma história que tem um começo, um meio e um fim. Uma história da qual a gente acompanha a trajetória de um personagem em busca de algo. É uma história em que a gente acompanha também a complexidade psicológica e emocional de um personagem. E a gente se apega a esse personagem, a gente tem empatia por esse personagem. Então, a primeira pergunta. O que se entende por narrativa? Aqui eu cito o Fungaro, que diz o seguinte: todos os estudos sobre linguagem cinematográfica e qualquer outra coisa envolvendo situações comunicacionais de dramatização ou narração de cinema parte do pressuposto sobre narrativa. Então, isto é a narratologia. O que é o cinema narrativo? Então, como você constrói uma personagem? Qual a função do flashback? Como se dá uma montagem paralela? Quais os efeitos do plano, contraplano, do espectador com a representação narrativa de tais segmentos sociais contribuem para a perpetuação de problemas. Então, o cinema ele pode ser considerado, qualificado como narrativo, porque ele é aquilo que se analisa e precisamente o conjunto de propriedades que define-se como narrativo. Narratologia é a ciência que estuda os termos
os textos narrativos, certo? Então, a narratologia, ela engloba o cinema, roteiros, romances, peças teatrais, histórias em quadrinho. Então, a narratologia, ela trabalha com tudo isso, é extremamente complexa. Essa primeira aproximação ao termo resgata a ocasião da sua invenção pelo teórico búlgaro-francês Todorov, quando, em seu Grammaire du Decameron, ele destacou a evidente manifestação de narrativas em diversos domínios: contos populares, mitos, filmes, sonhos e etc. Né? O cinema se inclui aí. Sonhos são super interessantes. Um sonho ele também pode dar origem a um roteiro, que por sua vez vai dar origem a um filme. Eu vou citar mais na frente o exemplo de um sonho que eu tive, escrevi o roteiro e deu origem a um filme, A Miogênese, que está inteiramente disponível nessa oficina. É importante que se fale um pouco, que a gente faça um sobrevoo sobre o estruturalismo e a linguagem. O roteiro é uma linguagem, o cinema ele faz parte também de uma linguagem específica, uma linguagem cinematográfica. O estruturalismo ele vai estudar a linguística para poder fundamentar suas teorias. Uma das suas questões mais importantes é o contraste, que diz então justamente que sem contraste não há consciência, certo? Se não há contraste, não há consciência. Você só vai perceber o branco junto do preto, você só vai perceber o alto junto do baixo, o magro junto do gordo. Você se olhar no espelho, você não vai conhecer de fato quem você é, mas você só vai realmente se conhecer em contato com a outra pessoa. O estruturalista, então, ele não estuda cada um desses elementos, ele vai estudar, primeiramente, como os elementos de uma história se relacionam entre si. Os elementos propriamente ditos são pouco importantes, tanto que poderíamos substituir os elementos de uma frase e preservar o funcionamento do sistema. Então, se eu pego a frase, a casa é feia, eu posso substituir o feia e colocar a casa é bonita e eu vou ter um outro sentido, eu vou ter na minha mente uma outra imagem. A rua é bonita, eu posso colocar no lugar de rua, a moça é bonita e também ter na minha mente totalmente uma outra imagem, certo? O verbo também é importante para que se conheça o contexto. Então, se eu coloco a casa foi bonita, significa que essa casa não é mais bonita. Então, esse elemento, a mudança de um elemento, do verbo, do tempo desse verbo, vai mudar completamente a estrutura e a linguagem dessa ideia, entendeu? Do meu pensamento. Eu trouxe aqui algumas cartas de tarô. Aqui é uma carta do tarô mitológico. E é muito interessante perceber que num jogo de tarô, se você tem 3 cartas, dependendo da posição das cartas, você vai ter uma linguagem. Se você muda a posição dessas cartas, você vai ter outra linguagem com relação a seu futuro, certo? Com o cinema ou, de maneira geral, com as artes da narratologia, as artes narrativas, funciona da mesma maneira. Se você muda os elementos, você também pode mudar a história, certo? Então, é essencial para a noção de sistema a ideia de que os elementos formam um todo em que tudo se suporta. As relações são de dependência mútua, o sistema é coerente, e se uma parte do sistema for modificada, todo o sistema muda. Esse exemplo aqui que eu trouxe, que eu coloco mais uma vez. Se você troca as cartas do tarô, se você troca uma parte desse sistema, certo? Todo esse sistema vai mudar.
Então, mas se o plano da forma da narrativa não muda, a história mesmo, se recontada, ela será a mesma. Então, por exemplo, se eu pego a história de Alice, por mais que eu reconte essa história por vários anos, várias vezes, ao longo das décadas, certo? Essa história sempre será a mesma. Eu posso acrescentar alguns elementos, mas eu não posso mudar esses elementos. Se eu mudo esses elementos, a história será diferente. Mas eu posso recontar essa história com novos elementos, enfeitando, floreando, e essa história sempre será a mesma. Então, tem algumas passagens da história de Alice, que virou filme, inclusive, que não pode mudar e que são conhecidas. Assim que você bate o olho, que você lê, você já sabe que se trata do filme, do livro Alice. Digo a mesma coisa com a história de Chapeuzinho Vermelho, com a história do Pequeno Polegar, certo? Você não pode mudar os elementos cruciais desses planos, dessas histórias, porque aí você estará assassinando essas histórias. As histórias, mesmo que recontadas, elas sempre serão as mesmas histórias, mesmo que a história de Chapeuzinho seja contada em outros lugares, em outros países, mesmo ela tendo origem europeia, ela é contada no Brasil, ela é contada no Chile, na Colômbia, mas ela sempre será a história de Chapeuzinho Vermelho. A mesma coisa para as revistas em quadrinhos. Revistas em quadrinhos também são artes da narratologia, e elas também devem seguir uma sequência. Elas também são importantes no sentido de você perceber a dimensão e o desenvolvimento de um personagem. Uma história em quadrinho ela só vai ser interessante se você conta a história de um personagem, se esse personagem atravessa a história inteira e que você possa acompanhar esse personagem. Aí vamos falar agora do cinema, precisamente, como texto narrativo. Então, já falamos aqui no início que o cinema ele faz parte das artes narrativas, certo? Só que é uma arte narrativa contada de maneira escrita inicialmente, através de um argumento, de um roteiro, né? A gente vai ver cada um desses elementos no próximo módulo, mas o produto desse trabalho todo é um filme. E esse filme, ele é uma história contada em imagens, contada com músicas, contada com trechos de outros filmes. Então, é extremamente rico e não é à toa que é conhecido também como a sétima arte. Sobre o texto narrativo e como a gente pode, então, identificar o texto narrativo no cinema, né? Por que que o cinema é considerado também uma arte narrativa? O texto narrativo ele tem início e fim, assim como o livro, né? O livro tem a primeira página e tem a última frase. O filme ele tem uma primeira e última imagem, certo? Não confundir com ideias como a de finais abertos. Mesmo que você tenha um filme com finais abertos, ele continua sendo um texto narrativo, ele continua fazendo parte de artes narrativas. Isso é diferente. Isso é uma estratégia do cinema de deixar, de escrever filmes, né, de fazer filmes com textos abertos. O fato de um filme deixar questões sem respostas não faz ele deixar de ser um final, certo? Então, é a escolha do roteirista de deixar finais abertos, mas ele continua sendo uma história que tem um começo, um meio e um fim, uma história que se desenvolve nesse sentido. Quando o texto narrativo acaba com reticências, reais ou implícitas, o efeito de suspensão não se aplica ao objeto da narração. Este é finalizado claramente pelas próprias reticências. Vamos dar um exemplo aqui do filme Bacurau. A gente vai morrer. Vai não, é turista. Olha, viu? Mas tu não viu o que eu vi. Eu trouxe aqui este livro
lindo do Kleber Mendonça Filho, que contém 3 roteiros, né, dos seus filmes Bacurau, Aquário e O Som ao Redor. O filme Bacurau, de Kleber Mendonça e Dornelles, de 2019, é um bom exemplo para isso, certo? Então, aqui vemos hipóteses interpretativas, julgamentos no que percebemos, propostas de como seria esse sujeito derivado de nossa interpretação de algo que hipotetizamos ter sido responsabilidade dele. Por outro lado, construir o narrador seria algo como uma voice-over sobre essa cena, que é um deítico. Tem o timbre de uma criança, logo o narrador é uma criança. Ou a imagem está embaçada, e nesse caso isso é um deítico, logo o narrador vê as coisas embaçadas. Certo? Aqui eu estou citando o Fongaro. Então, no filme Bacurau, você pergunta quem é o personagem central. É a Domingas, interpretada pela atriz Sônia Braga? É a Teresa? É uma interpretação que cabe também ao espectador, certo? É um filme interessante para citar esse exemplo. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, o programa de capacitação profissional do governo do estado do Maranhão. Eu sou o professor Elton Bezerra, sou formado em design, tenho mestrado em engenharia dos materiais. Neste módulo é o módulo de apresentação do curso de produtos cimentícios sustentáveis. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para as quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Bom, nosso curso está dividido em 5 módulos. Ao longo do curso veremos a apresentação do curso, ecodesign e cultura maker, compósitos sustentáveis, formas, materiais versus qualidade, produção de produtos cimentícios, parte 1 e parte 2. Bons estudos e até os próximos módulos. Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Produtos Cimentícios Sustentáveis. Eu sou o professor Elton Bezerra e vou te acompanhar no primeiro módulo sobre ecodesign e cultura maker. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá pessoal, vamos para o nosso módulo 1 do curso Ecodesign e Cultura Maker. Nesse momento, nós vamos tratar justamente dos princípios da sustentabilidade. O que a gente fala de princípio da sustentabilidade? Primeiro é um conceito mais amplo, que a gente acaba seguindo como sendo desenvolvimento sustentável. Todas as vezes que se fala em desenvolvimento sustentável, a gente trata de toda a relação que você necessita, certo? Para utilizar materiais. Desses materiais, a gente tem que ter um comprometimento, certo? Que nossas gerações futuras, elas também tenham essa necessidade de também utilizar esses materiais. Então, como o termo desenvolvimento sustentável é tudo aquilo que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Então, o nosso tema principal é justamente isso. Baseado no tripé da sustentabilidade, é nessa hora que a gente realmente começa a aplicar as soluções sustentáveis em desenvolvimento de produtos e projetos. Então, toda vez que se fala em tripé da sustentabilidade, a gente vai pensar sempre em equilibrar esses 3 pilares, que são os pilares social, econômico e o ambiental.
Cada um desses pilares, eles são responsáveis por organizar instituições, processos e produtos no final de todo um ciclo. Então, todas as vezes, quando tu vai desenvolver um projeto, você tem que pensar no ser socialmente justo. O que é ser socialmente justo? É a partir do momento que tu pensa, desde como você vai pagar seu funcionário, como você vai gerar um valor para esse produto e como você vai entregar para o seu cliente final, certo? Quando se fala do lado econômico, esse produto ele precisa ser economicamente viável. O que é um produto economicamente viável? Ele tem que ter mercado, certo? Ele tem que seguir as regras do mercado, o preço necessário para que ele dispute com qualquer material. O meio ambiente é o terceiro pilar. Esse pilar tão importante quanto todos os outros. Então, lembrando, os pilares aqui eles são equilibrados. De que forma? Você vai desenvolver projetos onde ser ecologicamente correto é o melhor caminho, certo? Então, tu tem que pensar de onde vem essa extração de matéria-prima, como é que tu vai fazer o gerenciamento desses materiais e como vai ser o descarte desses materiais no pós-uso. Então, o tripé da sustentabilidade, a gente trabalha justamente isso. O lado social, o lado econômico e o lado do meio ambiente. Isso tem que ser trabalhado em 3 aspectos, mas sempre nas mesmas igualdades, ok? Junto com esse tripé, a gente tem o upcycle. O que é um upcycle? O upcycle são soluções sustentáveis para pós-uso. O que é um pós-uso? Então, tu tem de certos materiais que você utiliza para sua necessidade básica, porque ele foi realmente criado, e antes que você jogue esse material para a natureza como um resíduo, o ideal é que tu aumente o ciclo de uso desse produto, aumente o ciclo de vida dele. De que forma? Fazendo uma reutilização desse material. Então, geralmente, a gente fala que é uma ressignificação de um produto. Exemplo está na tela. Aqui você tem um pneu como um objeto decorativo, usado para jardins e outras possibilidades. Tu sabe que a criação do pneu não é para esse fim. Mas, quando tu tem alguns anos de uso desse pneu, ele não vai servir para a função principal dele. Então, o que tu faz? Tu ressignifica esse material, certo? Aumentando a vida útil dele como um objeto decorativo. Isso faz com que tu aumente mais o uso desse material. Então, isso é upcycle, é ressignificação de materiais e produtos ou serviços que você já utilizou para a finalidade que ele foi criado e você estica um pouco mais o uso desse material, certo? Um próximo conceito é do berço para o berço. O que é isso? Alguns teóricos, eles acabam, como todas as teorias que a gente tem, a gente observa primeiro, então, geralmente, quem é o nosso principal foco de observação? A natureza. Porque a natureza, ela tem um ciclo biológico perfeito. De que forma? Eu tenho todos os nutrientes que precisam para ser utilizados no ciclo fechado. De que forma? Eu tenho os nutrientes biológicos, esses nutrientes são consumíveis por umas plantas, as plantas são consumo para outros animais, esses animais eles vão gerar energia para a sua própria sobrevivência e também vão descartar novamente nutrientes para a natureza. Então, isso acaba sendo um ciclo completo e fechado, um retroalimenta o outro. Já quando o homem transforma essa mesma ideia para um ciclo técnico, o que seria um ciclo técnico? É um ciclo industrial criado pelo homem. Quando eu faço isso, eu tenho uma produção, qualquer que seja, um exemplo no infográfico aí na tela para vocês, é como se fosse uma produção de uma televisão. Uma televisão você tem vários componentes que formam uma TV, se queimar um ou outro componente, a ideia é que você retire esse televisor do seu cliente e faça uma modificação de pequenas peças, uma assistência técnica, e coloca ele de novo no ciclo produtivo. Então, dessa forma, você também está trabalhando com a natureza. Um elemento é retirado, coloca-se outro, e você não perde o produto como um todo. Então, esses são produtos pensados do berço ao berço. Já para finalizar, hoje o que a gente tem são os países cada vez mais organizados, pensando no desenvolvimento sustentável. Então, hoje, até 2030, o acordo que tem com a ONU são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são esses 17 que estão aí na tela. Cada um deles, eles levantam diretrizes para que os países tentem trabalhar dentro das suas nações e melhorar cada um desses índices, certo? Isso são acordos que são feitos a cada 15 anos. No caso, o acordo vigente é esse dos ODS, que várias pessoas, várias empresas estão aí divulgando para vocês conhecerem. E aí, falando agora com questão de lucro, de economia, porque a ideia deste curso é que tu tenha o princípio da sustentabilidade, mas que isso também vire renda, possibilidade de renda para você que está assistindo esse curso. Então, geralmente, a gente trabalhava muito com a economia linear. O que era a economia linear? A economia linear é que as principais indústrias da Revolução Industrial, a primeira, a segunda revolução, pensava sempre no extração do recurso da natureza, produção, consumo, gera resíduo, joga fora esse resíduo,
reextrai de novo da natureza, e sempre o final de uma economia linear, de uma produção linear, o resíduo é o lixo. Já uma economia circular, que é o que a gente está mudando o pensamento de cada industrial, de cada pessoa que estão produzindo hoje no dia a dia, é trabalhar uma economia circular. O que é uma economia circular? É quando tu começa a não ter o resíduo como fim, e sempre com esse resíduo sendo matéria-prima, ou para o mesmo processo de produção, como mostra aqui no infográfico, ou eu posso acabar, o que é resíduo para mim pode ser matéria-prima para uma segunda indústria. Então, dessa forma, a ideia desse curso é mostrar para vocês que a gente pode gerar lucro, pode gerar renda com uma economia circular. E sempre, para te entender a economia circular, tu tem que também entender os materiais que compõem toda a tua mistura para gerar o teu produto aqui, ok? Então, todo o ciclo de vida dos materiais, eles são sempre os mesmos. Você extrai da terra, a partir do momento que você extrai a matéria-prima da terra, você começa a fazer processamentos. Então, o primeiro processamento é a primeira indústria que vai fazer, certo? Um exemplo, você está lá aqui no Maranhão, a gente consegue fazer isso. A Vale extrai a matéria-prima, a bauxita, o minério de ferro, certo? Assim como a Alumar também extrai a bauxita. Então, você extrai uma matéria-prima e transforma, através de um processamento simples, num tarugo. Esse tarugo é comprado por uma terceira empresa que vai transformar esse tarugo num material de engenharia, que é tubo, barras, pode ser chapas, e uma terceira indústria pega esses tubos e chapas e transforma num produto, certo? Ou numa construção, ou num portão, e aí você vai ter uma aplicação e uso desses materiais. Geralmente, todas essas cadeias que eu estou mostrando para vocês, no fim, após o uso, vai ser resíduo. E esse resíduo ele tem dois destinos, ele voltar de novo para a terra, ou tu jogar o que a gente fala de economia circular, fazer a trabalhabilidade da reutilização e da reciclagem. Esses nomes são bem parecidos, só que cada um tem um significado diferente, certo? Toda vez que você envolve a reciclagem, você está fazendo o quê? Você desmaterializa aquele resíduo e junta novamente. Isso é uma reciclagem. Uma reutilização não. Uma reutilização você faz um novo uso, uma reutilização desse resíduo, ok? A gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Aqui eu melhorei um infográficozinho, tirei o texto para vocês e estou ilustrando como exemplo da madeira. Como é que a madeira chega como produto nas nossas casas? Você tem a extração da árvore no planeta Terra, ok? Que é a matéria-prima. Tu tem a primeira indústria, que é a indústria das grandes madeireiras que vão transformar essa árvore em troncos e vender na forma de tábuas, barras, ripas e outros. Esses produtos são comprados por uma terceira, segunda ou quarta indústria e começa a fabricar móveis, certo? E você, como consumidor, você recebe esses móveis, consome esses móveis, esse móvel vai se decompor, se desgastar e vai quebrar. O que tu faz? Geralmente tu joga fora, certo? E aí, dependendo por onde tu joga esse resíduo de forma consciente e ecológica, você pode dar dois valores a ele. Você pode reutilizar ou ressignificar com a reciclagem, certo? Então, o ideal é que tu tente jogar menos resíduo de novo para a terra e jogue num processo produtivo, para virar outros produtos como aglomerados, compensados e outros, como a gente vai falar hoje, de bloco cimentício feito a partir de resíduos de madeira, certo? Existe também o que a gente levanta muito hoje, os 5 R's. Falava-se anteriormente em 3 R's e agora a gente está aumentando em mais 2 R's para poder caracterizar melhor o significado dessa metodologia. Os 5 R's a gente começa com recusar. O recusar já parte do princípio de como é que está vindo a matéria-prima para a sua produção, certo? É de forma equilibrada, é de um sistema de reflorestamento. Quando você faz esse controle de onde está vindo esse material, você tem a opção de recusa. Quando você faz isso, você precisa. O outro R seria o refletir. O refletir ele tem muito a ver com as tuas opções, as tuas escolhas dentro do uso de um produto, certo? Da tua consciência como cliente final. A partir do momento que você desenvolve projetos e produtos como uma indústria, ela precisa ter o final, que é o cliente consumidor. Se você tem um consumidor que tem a capacidade de refletir, de reduzir o seu consumo, certo? Quando toda essa consciência, tu com certeza impacta de forma positiva no meio ambiente, certo? Em reutilização, dá muito também da tua consciência com o que tu faz com o teu pós-uso. Tu realmente coloca teu material, coloca teu resíduo de forma uma coleta seletiva, você entrega ele separado, de forma que algumas outras pessoas, algumas outras companhias podem utilizar esse resíduo para gerar outros materiais, certo? Então, ter essa consciência do reciclar, da recolha apropriada, e isso começa dentro da sua casa, não precisa começar só nas grandes indústrias, certo? Então, quanto menos destino final, como desperdício
mínimo tu pensar em fazer, melhor para todo mundo, certo? Então são essas atitudes que a gente traz para o curso. E aí o curso ele baseia-se exclusivamente no ecodesign. O que é o ecodesign, pessoal? O ecodesign é quando tu projeta lugares e produtos ou serviços, levando sempre em consideração a integração dos aspectos ambientais em todas as áreas do processo, certo? De que forma eu faço isso? Eu posso fazer com durabilidade. O que é durabilidade? Se eu desenvolvo produtos, certo? Com a primeira premissa é que ele tem uma vida longa durante o seu consumo, durante o seu uso, já é um grande fim, porque tu acaba usando determinadas matérias-primas e demora a voltar ele para o planeta Terra. Então, isso é o primeiro deles. A outra é a escolha de materiais. Escolha de materiais é a escolha de materiais de baixo impacto, certo? Materiais que sejam menos poluentes, duráveis ou biodegradáveis. Ou então tu consegue juntar todos esses atributos em um único material, certo? Então, nessa tua escolha, a gente também pensou muito nisso para desenvolver esse curso. O reaproveitamento. O reaproveitamento, de novo, é você desenvolver novos produtos, novos processos, a partir de coisas que já iam ser descartáveis, certo? Quando eu faço isso, eu estou fazendo de novo o que a gente falou lá do ciclo de vida. Eu estou prolongando o uso desses materiais, ok? E a última é a eficiência energética. O que é uma eficiência energética? É tentar desenvolver linhas, processos e serviços que causem menos impacto, ou então diminuam esses impactos na nossa natureza ou no meio ambiente como um todo, ok? Então a gente sempre vai estar trabalhando esses 4 princípios durante este curso. Cultura do make. Cultura do make é como a gente aplica todos esses conhecimentos que eu mostrei para vocês anteriormente. Cultura do make está muito ligada a faça você mesmo, certo? Está muito ligado a colocar a mão na massa, digamos assim. Então, todo o conhecimento que vocês vão ter aqui no curso é voltado para o aprendizado, mas aprendizado prático, para você colocar todos esses conhecimentos em prática e também, além de melhorar o meio ambiente, você também pode trazer isso como uma possibilidade de geração de renda, certo? Para todos vocês, porque a partir do momento que vocês forem conhecer as matérias-primas que a gente vai usar durante este curso, vocês vão perceber que qualquer pessoa pode executar esse projeto de forma muito simples e com poucas ferramentas, de forma eficiente, certo? E materiais extremamente duráveis. Então a gente se vê mais à frente na próxima unidade. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.